Você já parou para pensar se está vivendo o seu verdadeiro propósito? Não importa a sua idade, Deus tem um plano para você. E mais, é agora, na maturidade, que você pode finalmente descobrir o que Ele preparou para a sua vida. Você pode estar se sentindo perdido, achando que já passou da hora ou que os melhores dias ficaram para trás. Mas eu te garanto, a maturidade não é o fim do seu propósito. É a oportunidade de viver algo ainda mais poderoso. Neste vídeo, vamos revelar como encontrar a verdadeira direção espiritual após os 55 anos e como você pode viver o plano divino com mais clareza, mais sabedoria e mais propósito. Está se perguntando como? A resposta está mais perto do que imagina. E o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a maneira como vê a sua jornada espiritual. Antes de começarmos, preciso te pedir algo. Inscreva-se no canal agora. Muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritas e você não vai querer perder os conteúdos transformadores que estamos preparando para você. Fique até o final, porque o que vamos compartilhar aqui pode ser a chave que você tanto procurava para finalmente viver o propósito que Deus tem para você. A maturidade espiritual é uma fase da vida muitas vezes negligenciada, mas é, na verdade, uma das etapas mais poderosas e reveladoras da jornada de fé. Ao longo dos anos, acumulamos experiências que nos permitem ver a vida de uma perspectiva diferente, mais profunda e enriquecida pela sabedoria adquirida. À medida que envelhecemos, a velocidade da vida diminui e ficamos mais aptos a refletir sobre os caminhos que percorremos e sobre a presença de Deus em nossa história. A maturidade espiritual, portanto, é uma oportunidade única para aprofundar a nossa conexão com Deus e compreender de maneira mais clara o propósito divino em nossas vidas. Muitos na juventude são movidos pelo desejo de conquistar o mundo e alcançar objetivos materiais. Mas na maturidade, a busca por significados mais profundos se torna uma prioridade. Essa nova fase traz consigo uma maior liberdade para explorar a espiritualidade de maneira mais séria e comprometida. Quando jovens, estamos muitas vezes sobrecarregados com responsabilidades, desejos e pressões externas, o que dificulta uma conexão mais íntima com a espiritualidade. Contudo, na maturidade, ao aprender a lidar com perdas, mudanças e desafios da vida, começamos a perceber que há algo mais além daquilo que é visível aos nossos olhos. A maturidade espiritual nos oferece a capacidade de olhar para o passado com gratidão e para o futuro com esperança. É uma oportunidade para recalibrar nossa vida interior, entender os erros cometidos e descobrir como a misericórdia divina nos ajudou a superar as dificuldades. Essa visão renovada nos permite perceber a ação de Deus em nossas vidas de maneira mais clara e profunda, como um guia constante, mesmo nas adversidades. Outro aspecto importante da maturidade espiritual é a chance de fortalecer nossa fé por meio da oração, da meditação e do estudo das Escrituras. Nessa fase, muitas pessoas se sentem mais motivadas a dedicar mais tempo à reflexão e à busca por um entendimento mais profundo da Palavra de Deus. Isso não significa que os mais velhos tenham todas as respostas, mas sim que têm uma disposição mais consciente para buscar a verdade. Essa jornada de crescimento espiritual pode ser enriquecida pela experiência de vida, permitindo que possamos integrar a sabedoria adquirida em nosso caminhar de fé. À medida que nos aproximamos de Deus, somos chamados a viver de forma mais autêntica, livre de pressões externas e com um coração mais moldado pelo amor divino.
A maturidade espiritual é, portanto, uma oportunidade de ouro para fortalecer nossa conexão com Deus e viver a vida de acordo com o seu propósito, sem pressa, com a confiança de que estamos exatamente onde devemos estar. A ideia de que o propósito divino tem uma idade limite é um conceito que, infelizmente, muitas vezes se instala na mente das pessoas. Quando somos mais jovens, acreditamos que a vida tem um tempo certo para realizar grandes feitos, para buscar o sucesso e realizar os sonhos de Deus. Contudo, o propósito divino não segue uma linha do tempo limitada pela juventude ou pela idade avançada. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e esse plano não é interrompido nem reduzido pela passagem dos anos. De fato, muitas vezes, à medida que envelhecemos, a capacidade de entender e viver esse propósito se torna mais clara e precisa. A sabedoria adquirida ao longo da vida, somada à tranquilidade e à reflexão que vem com a maturidade, cria um espaço fértil para vivermos nosso chamado de forma plena e significativa. Embora as juventudes sejam muitas vezes associadas a realizações e aventuras, a maturidade traz consigo uma nova perspectiva do que significa viver o propósito de Deus. Ao longo dos anos, nossa visão sobre a vida e a fé se ajusta, e com isso surgem novas oportunidades para cumprir aquilo para o qual fomos criados. Muitas pessoas descobrem que o propósito divino não está apenas nas grandes conquistas ou nos feitos visíveis, mas nas pequenas ações diárias que refletem o caráter de Cristo. Com a maturidade, o serviço ao próximo, a oração, a paciência e a sabedoria se tornam áreas em que podemos ver e cumprir nosso propósito de maneira mais simples, mas igualmente poderosa. O envelhecimento, portanto, não diminui nosso valor espiritual nem a importância de nossas ações, pelo contrário, ele nos dá a oportunidade de servir com mais experiência e discernimento. Além disso, muitos dos maiores exemplos de fé na Bíblia são de personagens que viveram seu propósito divino em diferentes fases da vida. Moisés, por exemplo, foi chamado por Deus para liderar os israelitas quando já estava em uma idade avançada, e não se sentiu diminuído por isso. Da mesma forma, Abraão, que viveu muitos anos antes de receber a promessa de Deus de que se tornaria pai de muitas nações. Esses exemplos nos ensinam que o propósito de Deus é eterno e que Ele nos chama para cumprir sua vontade em qualquer fase da nossa vida. O nosso papel, portanto, é estar atentos à sua voz, independentemente de nossa idade, e compreender que Deus não limita a nossa capacidade de viver segundo seu plano. O propósito divino não se resume a uma fase da vida, mas está presente em todas as etapas, se permanecermos dispostos a ouvir e seguir sua orientação. Com o passar dos anos, muitas pessoas começam a se questionar sobre o seu verdadeiro propósito e como podem ouvir a voz de Deus de forma mais clara. A maturidade nos dá a oportunidade de perceber que a vida não se resume a buscar sucesso ou satisfação pessoal, mas sim a entender o plano divino e como podemos nos encaixar nele. Para muitos, a fase da maturidade é a hora ideal para aprofundar a conexão com Deus, e uma das formas mais poderosas de fazer isso é aprender a ouvir sua voz. À medida que envelhecemos, a pressão externa diminui e a calma interior cresce, o que cria um espaço perfeito para ouvir o que Deus tem a dizer. A prática da oração, da meditação e do estudo das Escrituras se torna mais significativa. E é a partir desse processo que podemos começar a discernir a voz divina em nossas vidas. Ouvir a voz de Deus na maturidade não é algo que acontece de uma forma mágica ou instantânea, mas sim através de um processo contínuo de discernimento espiritual. Uma das primeiras coisas
que as pessoas aprendem ao longo de suas vidas é que a voz de Deus nem sempre é clara ou audível como imaginamos. Ela vem de formas sutis, em um sentimento de paz, em um pensamento que vem à mente durante a oração ou até mesmo na experiência cotidiana. Muitas vezes, essa voz se manifesta em nossas reflexões internas, nas conversas com outros e nas decisões que tomamos a partir da orientação divina. Para aqueles com mais experiência de vida, as escolhas e os caminhos percorridos ao longo dos anos podem servir como uma base sólida para discernir a voz de Deus de forma mais precisa e confiável. A maturidade nos ensina a confiar no que Deus já fez em nossas vidas, enquanto nos prepara para os passos futuros. Um dos aspectos mais poderosos de ouvir a voz de Deus na maturidade é que muitas vezes isso envolve um entendimento mais profundo de sua vontade divina. Durante a juventude, a busca por respostas e por identidade é constante, mas na maturidade, as pessoas começam a perceber que o verdadeiro propósito não está em alcançar grandes feitos ou fazer algo extraordinário, mas em viver de acordo com os princípios de Deus de forma simples e verdadeira. É nesse ponto que muitos começam a perceber o quanto Deus já os guiou em sua jornada e como Ele continua a direcionar suas vidas. Ouvir sua voz, então, se torna mais do que apenas uma experiência pessoal. É uma maneira de se alinhar com o plano eterno de Deus, um chamado para viver de maneira significativa, seja no serviço ao próximo, na oração, no estudo das Escrituras ou no dia a dia da vida cotidiana. A maturidade espiritual nos ensina que, independentemente da nossa idade, sempre há algo novo para aprender e um novo chamado para cumprir. À medida que envelhecemos, muitas vezes começamos a refletir sobre o significado da nossa vida e o legado que deixaremos para as próximas gerações. A sociedade tende a focar na juventude, na aparência e no sucesso material, fazendo com que a maturidade muitas vezes seja vista apenas como um período de declínio. No entanto, a verdadeira sabedoria espiritual nos ensina que o envelhecimento é, na realidade, uma oportunidade de viver com ainda mais graça e propósito. Envelhecer com significado significa olhar para a vida de uma maneira mais ampla, onde o foco deixa de ser apenas o que se pode conquistar e passa a ser como podemos servir ao propósito divino e aos outros. O propósito de Deus em nossas vidas não é limitado pela idade, e ao contrário, ele se torna mais claro à medida que refletimos sobre a jornada de fé que percorremos até aqui. Viver com propósito na maturidade também envolve aceitar as mudanças e as perdas que vêm com o passar dos anos. A perda de entes queridos, a diminuição da saúde física ou até mesmo a aposentadoria podem trazer desafios, mas também podem ser momentos de profunda transformação espiritual. Em vez de ver essas mudanças como obstáculos, podemos escolhê-las como oportunidades para nos aprofundarmos ainda mais na fé. O processo de envelhecimento é uma chance para renovar nossa espiritualidade e alinhar nossas ações diárias com os valores divinos, focando mais no serviço ao próximo, no acolhimento da sabedoria adquirida ao longo dos anos e na construção de uma vida de gratidão e paz. Ao envelhecer, temos a chance de deixar um legado de fé, um testemunho de perseverança e de como confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Além disso, viver com propósito na maturidade envolve também o entendimento de que cada fase da vida tem um papel específico no plano de Deus. A maturidade nos oferece uma visão mais clara e mais profunda da vida espiritual. Agora, mais do que nunca, podemos viver de maneira mais intencional, cultivando momentos de oração, reflexão e serviço. Não se trata de fazer grandes feitos ou alcançar reconhecimento, mas de viver de forma simples e fiel, com o coração voltado para o reino de Deus.
O chamado divino não se limita a uma fase da vida, mas continua a ser válido em todas as idades. Envelhecer com propósito significa estar aberto a essa chamada a qualquer momento e escolher viver com dignidade, graça e um profundo senso de significado, independentemente da idade. A maturidade nos oferece uma oportunidade única de parar e refletir sobre nossas prioridades. Durante a juventude, estamos muitas vezes ocupados com a busca por sucesso, reconhecimento e construção de uma carreira. No entanto, à medida que envelhecemos, essas pressões diminuem, dando espaço para refletirmos sobre o que realmente importa. Redefinir nossas prioridades é um passo fundamental para encontrar direção espiritual, pois nos permite colocar Deus no centro de nossa vida, não mais como algo secundário ou adiado, mas como o propósito e a razão de nossa existência. O que realmente buscamos na vida, o que valorizamos e como usamos nosso tempo, são questões que se tornam mais evidentes e urgentes à medida que amadurecemos. A chave para encontrar uma verdadeira direção espiritual está em ter coragem de abandonar o que não é mais essencial e focar no que realmente traz paz e significado. Redefinir as prioridades espirituais não significa abandonar os outros aspectos da vida, como a família, o trabalho ou os amigos, mas sim colocá-los sob uma lente espiritual. Ao fazer isso, vemos como nossas escolhas diárias podem refletir os valores de Deus e como podemos alinhar nossas ações com sua vontade. Por exemplo, enquanto a juventude é frequentemente voltada para conquistas externas, a maturidade nos ensina a buscar paz interior, serviço ao próximo e crescimento espiritual. A oração, o estudo das Escrituras e o culto a Deus se tornam não apenas práticas religiosas, mas o alicerce de uma vida voltada para o propósito divino. Quando começamos a perceber as prioridades de Deus para nós, percebemos que sua vontade para nossa vida é profundamente transformadora, levando-nos a viver de forma mais plena e alinhada com o amor divino. Além disso, a maturidade nos ensina que nossa direção espiritual não é algo que apenas acontece, mas algo que precisa ser intencionalmente cultivado. À medida que redefinimos nossas prioridades, devemos considerar como nossa vida pode ser um reflexo do amor de Cristo, como podemos ser mais compassivos e generosos, como podemos servir aos outros sem esperar nada em troca. Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios e mudanças que podem nos fazer sentir perdidos ou desorientados, mas quando fazemos da direção espiritual nossa prioridade, essas dificuldades passam a ser vistas como oportunidades de crescimento. A redefinição de prioridades nos ajuda a perceber que nossa verdadeira segurança não está nas coisas que possuímos ou nas realizações externas, mas em nosso relacionamento com Deus, que é constante e imutável. Uma das verdades mais libertadoras que podemos entender em nossa caminhada espiritual é que o propósito de Deus para nós não tem um prazo de validade. Ele não está limitado por um período específico da nossa vida, mas é eterno e se adapta a todas as fases da nossa existência. Muitas vezes, quando somos jovens, estamos ansiosos para cumprir grandes feitos, alcançar o sucesso e deixar nossa marca no mundo. No entanto, à medida que envelhecemos, começamos a perceber que o propósito divino vai muito além de conquistas externas. Na maturidade, o que realmente importa não são as metas materiais que alcançamos, mas como vivemos de acordo com a vontade de Deus, refletindo seu caráter em nossas ações diárias. A beleza do propósito de Deus é que ele não muda com a idade. Ele se adapta, evolui e se manifesta de maneiras diferentes conforme crescemos. À medida que envelhecemos, muitas pessoas se preocupam com o fato de que seus melhores anos já passaram e que talvez seja tarde para cumprir grandes propósitos.
No entanto, o propósito de Deus não é limitado ao que conseguimos fazer no passado ou no que conseguimos alcançar em termos materiais. O Senhor tem um plano perfeito para cada etapa da nossa vida. E essa etapa da maturidade traz consigo novas oportunidades de servir e glorificar a Deus. Para aqueles que estão na maturidade, o chamado divino pode ser encontrado no serviço aos outros, na partilha de sabedoria adquirida ao longo dos anos e na transmissão da fé para as novas gerações. O propósito de Deus, nessa fase da vida, pode ser viver com um coração de serviço, mostrar amor incondicional e fazer a diferença nas vidas daqueles ao nosso redor, independentemente da nossa idade. O propósito de Deus também nos ensina que, em qualquer fase da vida, sempre há espaço para crescimento espiritual. À medida que envelhecemos, nossa compreensão da fé se aprofunda e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Cada nova fase da vida nos oferece uma nova chance de servir ao plano divino e de expandir nosso conhecimento espiritual. Isso não significa que devemos abandonar nossos sonhos ou aspirações pessoais, mas entender que o propósito de Deus para nós é algo maior do que nossos próprios planos. Ele nos chama a viver de maneira fiel, a confiar nele em todas as situações e a buscar sua direção, independentemente da idade ou da fase da vida em que nos encontramos. O propósito de Deus é perfeito, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe o que é melhor para nós, em todas as épocas da nossa vida. A maturidade, portanto, não é o fim de uma jornada, mas uma nova fase em que podemos cumprir o propósito de Deus de maneiras únicas e poderosas. À medida que envelhecemos, muitas vezes, começamos a refletir sobre o significado da nossa vida e a importância das nossas ações. O serviço ao próximo, ao longo da vida, pode ser uma das formas mais poderosas de encontrar e viver o propósito divino. Na juventude, muitas vezes buscamos o sucesso pessoal e o reconhecimento, mas à medida que amadurecemos, começamos a perceber que o verdadeiro significado da vida não está nas conquistas individuais, mas no impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas ao nosso redor. Servir aos outros é uma maneira de honrar a Deus e viver de acordo com o propósito divino, sendo suas mãos e pés no mundo. A maturidade nos oferece uma perspectiva mais clara sobre o quanto o serviço ao próximo é valioso e como ele pode transformar tanto a vida de quem serve quanto de quem é servido. Encontrar seu chamado no serviço ao próximo não significa necessariamente realizar grandes feitos ou ter um papel de liderança visível. Muitas vezes, o serviço pode ser encontrado nas pequenas ações cotidianas, oferecendo uma palavra de conforto, ajudando alguém em necessidade, dedicando tempo a um amigo ou familiar. No entanto, esse tipo de serviço é profundamente significativo, pois está alinhado com a essência do amor de Cristo, que se dedicou a servir aos outros até o ponto de dar sua própria vida. O serviço ao próximo, especialmente na maturidade, também pode envolver a partilha de sabedoria adquirida ao longo da vida, apoiando os mais jovens, cuidando dos mais velhos e orientando aqueles que ainda estão começando a jornada espiritual. Cada ato de serviço, por menor que seja, tem um grande valor no reino de Deus, pois reflete o amor e a compaixão de Cristo, que deve ser a base de toda a ação. Além disso, servir com propósito é uma forma de vivermos nossa fé de maneira prática e verdadeira. Muitas vezes, a maturidade nos traz uma compreensão mais profunda de que nossa vida não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre como podemos ser uma bênção para os outros. No serviço, encontramos nosso verdadeiro propósito, pois estamos colaborando com Deus para espalhar seu amor e cuidar dos outros. O serviço ao próximo também é uma forma de experimentarmos a verdadeira alegria e paz,
pois quando nos dedicamos ao bem-estar dos outros, não só ajudamos a mudar a vida deles, mas também transformamos a nossa própria. Encontrar o propósito divino através do serviço não é algo que se limita a uma fase da vida, mas é uma chamada que podemos responder em qualquer idade, sendo instrumentos de Deus em um mundo que tanto necessita de amor, compaixão e cuidado. A oração sempre foi uma prática central na vida de qualquer cristão, mas na maturidade ela se torna uma ferramenta ainda mais poderosa para fortalecer nossa conexão com Deus. À medida que envelhecemos, a oração deixa de ser apenas uma prática de petições e se transforma em uma maneira profunda de buscar intimidade com o Criador. Muitas vezes, quando somos mais jovens, oramos com uma sensação de urgência ou em busca de respostas imediatas para nossos problemas. No entanto, na maturidade, a oração se torna um espaço de reflexão, gratidão e entrega, onde podemos nos aproximar de Deus não apenas para pedir, mas também para agradecer e confiar em sua vontade. A maturidade espiritual nos permite entender que a oração não é apenas sobre falar com Deus, mas também sobre ouvir sua voz, ser guiado por seu Espírito e confiar no seu plano divino, mesmo que ele não seja imediatamente claro. O poder da oração na maturidade está na profundidade com que podemos nos conectar com Deus. Conforme envelhecemos, já passamos por muitas experiências, algumas difíceis, outras edificantes, e todas elas têm algo a nos ensinar. A oração se torna uma forma de processar essas experiências, oferecendo um espaço onde podemos expressar nossas dúvidas, nossos temores, mas também nossa gratidão pelas bênçãos que recebemos. Ela também se torna um meio de encontrar paz interior, especialmente quando enfrentamos desafios como a perda de entes queridos, problemas de saúde ou dificuldades financeiras. A maturidade nos ensina que, ao orarmos, não estamos apenas pedindo a Deus para mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas para nos moldar de acordo com sua vontade. A oração nos fortalece espiritualmente e nos dá a coragem necessária para viver com confiança, independentemente das dificuldades da vida. Além disso, a oração na maturidade se torna uma prática de discernimento espiritual. Como já temos um certo entendimento das complexidades da vida, podemos usar a oração para buscar direção e sabedoria para as decisões que tomamos. Muitas vezes, as pessoas mais maduras têm a capacidade de ver as coisas de maneira mais clara e objetiva, e a oração se torna um meio de pedir a Deus para iluminar nosso caminho e nos ajudar a viver com sabedoria. A oração também é um momento de entrega, onde podemos colocar nossas preocupações e ansiedades nas mãos de Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. Ao longo da vida, a oração vai além de uma simples prática religiosa e se torna um estilo de vida, um compromisso diário com a busca pela vontade divina e pela paz interior. A maturidade nos dá a capacidade de orar com mais confiança e, assim, experimentar o poder transformador da oração em nossa vida. À medida que envelhecemos, muitas vezes começamos a refletir sobre o que estamos deixando para as gerações seguintes, não apenas em termos materiais, mas, mais importante ainda, em termos espirituais. O legado espiritual é aquilo que deixa uma marca profunda na vida dos outros, sendo uma herança de fé, sabedoria, amor e serviço a Deus. Diferente de bens materiais, o legado espiritual tem o poder de transcender o tempo e impactar vidas de maneira eterna. Em um mundo que frequentemente valoriza o sucesso externo, a verdadeira riqueza está naquilo que podemos oferecer aos outros em termos de ensinamentos espirituais, gestos de amor e exemplos de vida cristã. Ao envelhecer, o foco em deixar um legado espiritual se torna uma maneira de preparar o caminho para aqueles que vêm depois de nós, guiando-os em sua própria jornada de fé
e ajudando a construir uma base sólida de princípios e valores cristãos. Deixar um legado espiritual não é algo que deve ser planejado apenas nos últimos anos de vida, mas algo que deve ser cultivado ao longo de toda a jornada. A maneira como vivemos nossas vidas, como demonstramos o amor de Deus, como servimos aos outros e como buscamos a santidade nas pequenas e grandes ações, é o que vai construir esse legado. Quando refletimos sobre o que queremos deixar para trás, percebemos que o exemplo de vida que oferecemos aos nossos filhos, netos, amigos e até à comunidade é o maior testemunho de nossa fé. O legado espiritual não está nas palavras que falamos, mas nas atitudes que tomamos, nos princípios que defendemos e na maneira como impactamos as vidas ao nosso redor com o amor de Cristo. A maturidade nos dá uma visão mais clara de como nossa vida é um reflexo de nossa fé, e o legado que deixamos é um reflexo de como vivemos esse compromisso com Deus. Além disso, o legado espiritual não se limita a uma mensagem ou a ensinamentos formais, mas também é composto pelos pequenos gestos de compaixão, pelos momentos de oração, pelas ações de serviço e pelo cuidado com aqueles que mais precisam. Na maturidade, começamos a perceber que o maior legado que podemos deixar é o exemplo de uma vida transformada pela graça de Deus. Muitas vezes é nas situações mais simples e no dia a dia que mostramos aos outros o que significa viver com fé. Não importa se nossas ações são vistas por todos ou apenas por uma pequena comunidade. O que realmente importa é a fidelidade com que seguimos a vontade de Deus, sabendo que Ele é quem dá o crescimento e torna o nosso legado duradouro. Deixar uma marca espiritual não significa buscar reconhecimento, mas viver de forma que, ao olhar para trás, possamos ver que, através de nossas ações, outros foram conduzidos à verdade e à vida em Cristo. A jornada de fé, ao longo de toda a vida, está cheia de desafios e obstáculos, mas também de grandes oportunidades para crescimento espiritual. À medida que envelhecemos, os desafios da vida podem se tornar mais evidentes e intensos, seja devido a problemas de saúde, perdas emocionais ou questões familiares. No entanto, em vez de ver esses momentos difíceis como algo a ser temido ou evitado, a maturidade espiritual nos ensina a encará-los como oportunidades para aprofundar nossa fé e confiança em Deus. Cada desafio é uma chance de nos aproximarmos mais de Deus, de aprender a depender dele e de fortalecer nossa esperança nas promessas divinas. Em vez de ser algo que nos derruba, o desafio se torna um meio de ser moldado à imagem de Cristo, à medida que nos permitimos ser transformados pela graça divina e pela orientação do Espírito Santo. Transformar os desafios em oportunidades espirituais exige uma mudança de perspectiva. Em vez de focar nas dificuldades e nas limitações, podemos aprender a ver esses momentos como oportunidades de crescimento interior. A fé genuína não é apenas uma crença em momentos de prosperidade, mas também uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo nos tempos de dificuldade. É nos momentos de adversidade que podemos perceber de maneira mais clara a presença constante de Deus, sua paz, que excede todo entendimento, e sua capacidade de transformar até os momentos mais sombrios em fontes de aprendizado e sabedoria. À medida que envelhecemos, é natural que os desafios aumentem, mas também é natural que nossa fé amadureça e nos ensine a reagir com mais serenidade, paciência e confiança. A maturidade espiritual também nos permite ver como Deus usa os desafios da vida para nos moldar de acordo com seu plano. Muitas vezes, as dificuldades nos forçam a sair da nossa zona de conforto, a depender mais de Deus e a descobrir aspectos de nossa fé que não teríamos explorado em tempos mais
fáceis. Em vez de reclamar ou se revoltar contra as dificuldades, podemos aprender a encará-las como oportunidades para ser mais gratos, mais compassivos e mais centrados em Cristo. Cada experiência difícil traz consigo uma lição espiritual que, se permitirmos, pode nos transformar de dentro para fora. A jornada de fé, portanto, não é apenas sobre os momentos de felicidade e conquistas, mas sobre como respondemos às adversidades, como deixamos que Deus nos ensine e como usamos essas lições para crescer em nosso relacionamento com Ele. Agora que você conhece o poder de viver o propósito divino na maturidade, a pergunta que fica é: você está pronto para tomar as rédeas da sua jornada espiritual e começar a viver com mais clareza e significado? Não deixe essa chance passar. Compartilhe nos comentários sua experiência ou opinião sobre o vídeo. Queremos saber como você está lidando com seu propósito e como podemos caminhar juntos nessa jornada de fé. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador. Temos muito mais revelações que podem mudar a sua visão espiritual e te ajudar a viver a vida que Deus planejou para você. Agora, clique no próximo vídeo que vai aparecer na tela. Temos algo ainda mais profundo para você. Eu sou o Valentino e até o próximo vídeo. Fique com Deus.